O culto do amor verdadeiro. Eles prometiam felicidade, mas aos 64 anos, eu, Magnólia Cavalcante, nunca pensei que uma simples busca por companhia, após enviuvar, me levaria ao que parecia ser a solução para minha solidão em Campina Grande. Quando recebi um panfleto colorido sobre o culto do amor verdadeiro, um grupo que prometia encontrar a alma gêmea perfeita, através de rituais espirituais e meditações em grupo, liderado pelo carismático Evaristo Montenegro, de 48 anos, que falava com uma eloquência hipnotizante sobre como havia ajudado centenas de pessoas a encontrarem a felicidade eterna. Durante 6 meses, entreguei todas as minhas economias de aposentadoria, totalizando R$ 43 mil, acreditando piamente que os rituais caros de purificação da alma e as cerimônias de magnetismo amoroso realmente funcionavam. Especialmente depois que Evaristo me apresentou a Teodoro Vasconcelos, um viúvo de 67 anos que parecia genuinamente interessado em mim e dizia as palavras exatas que eu precisava ouvir sobre como construiríamos uma vida juntos. Minha filha Bernice, de 39 anos, tentou me alertar diversas vezes sobre a estranheza daquele grupo que se reunia em um galpão reformado no bairro da Prata, mas eu estava tão deslumbrada pela atenção que recebia e pela esperança de não passar meus últimos anos sozinha, que ignorei todos os sinais de alerta, incluindo o fato de que outros membros mais antigos pareciam cada vez mais magros e com olhares distantes. A primeira reviravolta veio quando descobri que Teodoro não era viúvo, mas casado, e sua esposa Genoveva apareceu no culto gritando que ele havia sumido de casa há meses, revelando que ele também havia dado todo o dinheiro do casal para Evaristo, o que me fez questionar pela primeira vez se aquilo tudo não passava de uma farsa elaborada. A situação se complicou ainda mais quando Evaristo anunciou que eu havia sido escolhida pelos espíritos para um ritual especial que custaria mais R$ 15 mil e exigiria que eu doasse meus únicos bens de valor, menos as joias que herdei da minha mãe, alegando que apenas assim eu alcançaria o nível superior de consciência amorosa necessário para atrair meu verdadeiro amor. Durante esse período com Che Hermenegildo dos Santos, de 71 anos, um ex-comerciante que também havia perdido tudo no grupo e estava tentando secretamente reunir evidências contra Evaristo, revelando-me que havia pelo menos 20 pessoas na mesma situação, todas idosas e vulneráveis, que haviam sido sistematicamente manipuladas e despojadas de suas economias, através de técnicas de persuasão psicológica sofisticadas. A segunda reviravolta menor aconteceu quando descobri que Bernice havia contratado um investigador particular, Adamastor Figueira, que revelou que o verdadeiro nome de Evaristo era Euclides Ferreira, e ele já havia aplicado o mesmo golpe em outras 2 cidades do interior, sempre mudando de nome e aparência física, e que o galpão onde funcionava o culto, na verdade, pertencia a uma rede de pessoas que facilitavam esse tipo de atividade fraudulenta em troca de uma porcentagem dos lucros, motivada pela vergonha de ter sido enganada e pela raiva de ver tantas pessoas sofrendo. Decidi, junto com Hermenegildo, organizar uma estratégia de vingança que envolveria fingir que eu havia conseguido ainda mais dinheiro através da venda de um terreno inexistente, o que levaria Evaristo a baixar a guarda e revelar mais detalhes sobre seu esquema, enquanto secretamente gravávamos tudo com um pequeno dispositivo que Adamastor nos forneceu. A reviravolta média mais impactante veio quando descobri que minha própria vizinha, Doralite Medeiros, de 58 anos, que eu considerava uma amiga próxima, na verdade trabalhava como isca para Evaristo, sendo responsável por identificar viúvas e pessoas solitárias no bairro e direciona-los para o culto através de conversas aparentemente casuais, recebendo uma comissão por cada nova vítima que conseguia recrutar, o que explicava como ele sabia tantos detalhes íntimos sobre minha vida e minha situação financeira desde o primeiro encontro. Durante os próximos 2 meses, vivi uma montanha-russa emocional tentando manter a farsa de que ainda acreditava no culto enquanto coletava evidências, tendo que assistir outras pessoas sendo manipuladas da mesma forma que eu fui, ao mesmo tempo em que lidava com a descoberta devastadora de que Teodoro havia tentado se aproximar de mim não por amor, mas porque Evaristo havia prometido que se ele conseguisse me convencer a doar minhas joias, ele receberia de volta pelo menos parte do dinheiro que havia perdido. A segunda reviravolta média chegou quando Hermenegildo me contou que havia descoberto, através de contatos antigos no comércio local, que Evaristo estava planejando encerrar as atividades do culto em Campina Grande dentro de 3 semanas.
e partir para Mossoró, onde já havia estabelecido contatos para começar o mesmo esquema, com um novo nome e uma nova identidade, levando consigo todo o dinheiro que havia arrecadado e deixando suas vítimas sem qualquer esperança de recuperar seus bens ou obter justiça. Foi então que desenvolvemos um plano mais audacioso. Eu fingiria ter recebido uma herança substancial de um primo distante que havia falecido em São Paulo, apresentando documentos falsos que Adamastor conseguiu criar, e marcaria uma cerimônia especial onde entregaria uma quantia significativa para garantir que o amor verdadeiro finalmente chegasse até mim, sabendo que Evaristo não resistiria à oportunidade de um último grande golpe antes de partir da cidade. Durante a preparação final, enfrentei meu maior conflito interno, ao perceber que minha natureza confiante e otimista, que sempre havia sido minha maior força ao longo da vida, também havia sido minha maior fraqueza nessa situação, forçando-me a confrontar a realidade de que eu havia sido ingênua ao ponto de colocar em risco não apenas meu próprio futuro, mas também o relacionamento com minha filha, que havia tentado me proteger e agora me via como alguém que precisava ser constantemente supervisionada. A grande reviravolta final veio durante a cerimônia especial, quando pensei que finalmente conseguiria expor Evaristo publicamente, mas descobri que ele havia descoberto nosso plano através de Doralice, que havia nos ouvido conversando e o alertado sobre a armadilha, levando-o a preparar sua própria jogada na frente de todos os membros do culto. Ele revelou que eu havia tentado enganá-lo com documentos falsos, me expondo como mentirosa e fazendo com que todos os outros membros se voltassem contra mim, acreditando que eu era a verdadeira golpista, tentando prejudicar um homem santo que apenas queria ajudar pessoas necessitadas a encontrarem o amor. Capítulo 1. Eu estava organizando as flores do jardim quando vi aquela mulher se aproximando do meu portão. Era uma tarde de terça-feira em março, daquelas em que o calor de Campina Grande parece grudar na pele como mel. Aos 64 anos, depois de 2 anos vivendo sozinha desde que meu Osvaldo partiu, eu tinha desenvolvido uma rotina que me mantinha ocupada, mas não conseguia preencher o vazio que crescia dentro do meu peito a cada dia. Dona Magnólia, ela disse, sorrindo de um jeito que parecia genuíno. Sou Doralice, moro ali na casa azul da esquina. Tenho visto a senhora sempre cuidando dessas flores lindas. Doralice Medeiros aparentava uns 50 e poucos anos. Tinha cabelos bem arrumados e usava um vestido floreado que combinava com um clima amistoso que ela irradiava. Algo em sua presença me fez sentir menos só naquele momento. Obrigada, querida. Entre. Vamos tomar um cafezinho. Não era costume meu convidar desconhecidos para entrar, mas havia uma familiaridade estranha nela que me deixou à vontade. Sentamos na varanda, e ela começou a falar sobre a vida no bairro da Prata, sobre como havia se mudado recentemente e estava tentando conhecer os vizinhos. Suas palavras fluíam naturalmente, e antes que eu percebesse, estava contando sobre minha solidão, sobre como sentia falta de ter alguém com quem compartilhar os pequenos momentos do dia. Sabe, Magnólia, ela disse, mexendo o açúcar no café com movimentos delicados. Conheço um lugar onde pessoas como nós, que já viveram muito, mas ainda têm muito amor para dar, se encontram para conversar sobre essas coisas da vida. Meu coração deu um pequeno salto. Que tipo de lugar? É um grupo de pessoas maduras que se reúne para falar sobre espiritualidade, sobre como encontrar a felicidade verdadeira, mesmo depois de perdas dolorosas. Ela tocou minha mão com carinho. Tem uma pessoa muito especial que lidera esses encontros, um homem chamado Evaristo Montenegro. Ele tem um dom extraordinário para ajudar as pessoas a encontrarem o que realmente procuram na vida. A forma como ela falava desse Evaristo despertou minha curiosidade. Havia tanto tempo que eu não sentia esperança em relação ao futuro, especialmente no que dizia a respeito ao amor. Osvaldo havia sido meu companheiro por 40 anos, e depois que ele se foi, eu me convenci de que aquela parte da minha vida havia terminado para sempre. Ele já ajudou tantas pessoas, continuou Doralice, tirando um panfleto colorido da bolsa. Olha só isso. O culto do amor verdadeiro. Não é nada radical ou estranho. É apenas um espaço onde pessoas especiais, como você, podem descobrir que o amor verdadeiro pode chegar em qualquer idade. O panfleto tinha cores vibrantes e palavras que pareciam falar diretamente comigo. Encontre sua alma gêmea através da elevação espiritual. Não importa sua idade, o amor verdadeiro está esperando por você. Métodos comprovados de atração amorosa
baseados na antiguidade. Onde acontecem esses encontros? Perguntei, sentindo uma mistura de ceticismo e esperança. Em um espaço muito acolhedor, um lugar que o Evaristo reformou especialmente para acolher pessoas como nós. É ali perto do centro, no galpão que fica atrás da praça. Tá bem. Ela se inclinou para mais perto. Por que não vai comigo na próxima reunião? É quinta-feira à noite. Tenho certeza de que vai gostar. Algo dentro de mim dizia para ter cuidado. Mas a solidão falava mais alto. Não sei. Nunca participei de nada assim. Magnólia, posso falar uma coisa? Doralice segurou minhas duas mãos. Você é uma mulher linda, cheia de vida. Não pode desperdiçar seus melhores anos se escondendo nesta casa. O Osvaldo não gostaria de vê-la assim, isolada e triste. Essas palavras atingiram bem no centro da minha dor. Como ela sabia o nome do meu marido, eu não lembrava de ter mencionado, mas talvez tivesse mencionado e não me recordava. Ei, às vezes pregava peças na minha memória. Está bem, disse finalmente. Vou com você na quinta-feira. O sorriso que ela me deu foi tão caloroso que por um momento me senti como se tivesse feito a escolha certa. Doralice se levantou, me deu um abraço apertado e disse que passaria para me buscar às 7 da noite. Depois que ela saiu, fiquei sentada na varanda olhando o panfleto. As promessas pareciam grandes demais para serem verdade, mas havia algo naquela apresentação que mexia comigo. Talvez fosse mesmo hora de tentar algo novo, de abrir meu coração para novas possibilidades. Naquela noite, liguei para Bernice. Minha filha morava do outro lado da cidade com o marido e os 2 filhos, e nossos contatos haviam se tornado esporádicos depois da partida de Osvaldo. Não que houvesse algum problema entre nós, mas eu não queria ser um fardo para ela. Que bom você ligar. A voz dela soou genuinamente alegre. Como está se sentindo? Bem, filha. Na verdade, liguei para contar uma novidade. Conheci uma vizinha hoje, e ela me convidou para participar de um grupo de... Bem, é difícil explicar. É sobre espiritualidade e encontrar amor verdadeiro. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos longos demais. Mãe, que tipo de grupo é esse? Não é nada demais, Bernice. É só um encontro de pessoas da nossa idade para conversar sobre a vida e, bem, sobre como não precisamos desistir da felicidade só porque estamos ficando mais velhos. Mãe, a voz dela ganhou um tom de preocupação. Vou ter cuidado com essas coisas. Existem pessoas que se aproveitam de pessoas que estão passando por momentos difíceis. Senti uma pontada de irritação. Bernice, eu não sou uma criança. Sei cuidar de mim mesma. É apenas um grupo de conversa, nada mais. Desculpe, mãe, não queria soar condescendente. É que me preocupo com você, desde que ele se foi, você tem ficado muito sozinha. Por isso mesmo, tô tentando sair um pouco, conhecer pessoas novas. Minha voz saiu mais defensiva do que eu pretendia. Conversamos mais alguns minutos, mas percebi que Bernice não ficou convencida. Depois que desliguei, uma pequena semente de dúvida começou a brotar em minha mente, mas eu a abafei rapidamente. Estava na hora de viver de novo. Na quinta-feira, Doralice chegou pontualmente às 7. Ela usava uma blusa branca e uma saia longa, e havia algo quase cerimonial na forma como se vestira. Pronta para uma noite especial? Perguntou, com aquele sorriso caloroso. O galpão ficava em uma rua lateral, um pouco escondido atrás de algumas casas antigas. Por fora, não chamava muita atenção, mas quando entramos, fiquei surpresa com a transformação. O espaço havia sido reformado com bom gosto. Tinha um tapete grande no centro, almofadas coloridas espalhadas em círculo, velas aromáticas e uma decoração que misturava elementos orientais com cristais e plantas. Havia cerca de 20 pessoas, na maioria mulheres da minha idade, ou um pouco mais novas, algumas acompanhadas por homens, que pareciam igualmente perdidos na vida. Todos conversavam em tons baixos, e havia uma atmosfera de expectativa no ar. Magnólia, deixe-me apresentá-la ao Evaristo, disse Doralice, me guiando até um homem de aproximadamente 48 anos, que estava no centro do espaço. Evaristo Montenegro era impressionante. Tinha cabelos grisalhos bem cuidados, olhos penetrantes e uma presença que imediatamente chamava atenção. Quando ele se aproximou e segurou minhas mãos, senti uma estranha sensação de calor. Magnólia, ele disse, e sua voz tinha uma qualidade hipnótica. Doralice me falou sobre você. Posso sentir uma energia muito especial emanando da sua alma. Você é uma pessoa que amou profundamente e ainda tem muito amor para dar.
Como ele podia saber isso, apenas olhando para mim? Sim, perdi meu marido há 2 anos. A dor da perda é sagrada, ele disse, ainda segurando minhas mãos. Ela nos prepara para receber um amor ainda maior, ainda mais verdadeiro. O universo nunca desperdiça uma alma como a sua. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Exatamente a validação que meu coração ansiava. Naquele momento, qualquer dúvida que eu pudesse ter desapareceu completamente. Capítulo 2. A primeira reunião foi como nada que eu havia experimentado antes. Evaristo nos fez sentar em círculo e começou a falar sobre o que chamava de energia amorosa universal, explicando como pessoas que haviam sofrido perdas eram na verdade escolhidas para receber uma forma mais elevada de amor. Vocus não estão aqui por acaso, disse ele, caminhando lentamente ao redor do nosso círculo. Cada alma que passou por uma grande perda foi purificada pela dor e agora está pronta para atrair seu verdadeiro par energético. Olhei ao redor e vi rostos como o meu, pessoas maduras, muitas viavas, algumas divorciadas, todas com aquela expressão de quem havia perdido a esperança e agora via uma luz no fim do túnel. Uma senhora chamada Josefina, de uns 70 anos, chorava silenciosamente enquanto Evaristo falava. O amor que vocês viveram antes foi apenas uma preparação, continuou ele. Agora vocês estão prontas para o amor verdadeiro, aquele que transcende o físico e toca a essência da alma. Ele explicou que havia desenvolvido uma série de técnicas de atração cósmica baseadas em conhecimentos antigos, métodos que haviam sido usados por civilizações perdidas para conectar almas gêmeas através do tempo e do espaço. Mas é um processo que exige dedicação total, disse, seus olhos encontrando os meus por um momento que pareceu eterno. Não é para qualquer um. É para pessoas especiais, pessoas que estão dispostas a investir em sua própria transformação spiritual. Depois da explicação inicial, ele nos guiou através de uma meditação que chamou de abertura do chakra, do amor eterno. Fechamos os olhos e seguimos sua voz suave, enquanto ele nos pedia para visualizar uma luz dourada envolvendo nossos corações. Durante a meditação, senti uma sensação estranha e poderosa, como se algo realmente estivesse se movendo dentro do meu peito. Quando abri os olhos, Evaristo estava me olhando diretamente, como se soubesse exatamente o que eu havia sentido. Magnolia experimentou algo especial, disse ele para o grupo. Posso ver pela sua aura que ela tem uma capacidade excepcional para conectar-se com as energias superiores. Todos os olhos se voltaram para mim e senti um misto de orgulho e constrangimento. Havia tanto tempo que ninguém me fazia sentir especial, única, importante. Ao final da sessão, Evaristo se aproximou de mim novamente. Gostaria de conversar com você particularmente por alguns minutos? Doralite me deu um aceno encorajador e disse que me esperaria lá fora. Fiquei sozinha com Evaristo no galpão, que agora parecia ainda mais misterioso na penumbra das velas. Magnolia, preciso ser honesto com você, ele disse, sentando-se ao meu lado nas almofadas. Raramente encontro alguém com sua sensibilidade espiritual. Durante a meditação, pude sentir que você tem um dom natural para atrair energias amorosas. Não entendo muito dessas coisas, admiti. Sempre fui uma pessoa simples. A simplicidade é uma virtude. Ele sorriu. Mas você não é uma pessoa comum. Tenho trabalhado com centenas de pessoas ao longo dos anos. E posso reconhecer quando alguém tem um potencial especial. Ele se inclinou um pouco mais perto e pude sentir o perfume suave que usava, algo que lembrava sândalo e ervas. Posso sentir que seu marido era um homem muito especial também, não era? Osvaldo era maravilhoso, disse, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Vivemos 40 anos juntos. Ele cuidava de mim como se eu fosse um tesouro. Evaristo tocou minha mão gentilmente. Homens como Osvaldo são enviados para preparar mulheres especiais como você para receber um amor ainda maior. Ele cumpriu sua missão, e agora você está pronta para a próxima fase da sua jornada. Aquelas palavras tocaram exatamente na ferida que eu carregava desde a partida de Osvaldo, a sensação de que nossa história havia terminado para sempre, de que eu nunca mais experimentaria o amor verdadeiro. Mas como? Perguntei. Minha voz, saindo como um sussurro, através dos rituais de purificação e alinhamento energético, ele explicou. Não é algo simples, nem barato. Requer investimento em cristais especiais, em cerimônias de limpeza áurica, em alinhamentos chacrais específicos. Mas para alguém como você,
que tem esse potencial extraordinário. Ele fez uma pausa, como se estivesse pensando cuidadosamente. Normalmente, o programa completo custa R$ 15.000, mas sinto que você foi enviada até mim por uma razão especial. Posso fazer por 10.000, divididos em parcelas que caibam no seu orçamento. R$ 10.000 era muito dinheiro, quase metade das economias que eu tinha guardado da pensão de Osvaldo. Mas a forma como Evaristo falava, a certeza em sua voz, a sensação de que eu realmente era especial. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, é natural. Decisões importantes não devem ser tomadas com pressa. Ele se levantou e me ajudou a fazer o mesmo. Mas não demore muito, Magnólia. A energia que senti em você hoje é rara e precisa ser trabalhada enquanto está ativa. Se deixar passar muito tempo, ela pode se dissipar. Saí do galpão com a cabeça girando. Doralit me levou para casa e durante todo o caminho falou sobre como Evaristo havia mudado sua vida, como ela havia encontrado propósito e esperança através dos ensinamentos dele. Ele é realmente especial, disse ela, quando paramos em frente ao meu portão. E você é especial também, Magnólia. Vi a forma como ele olhava para você. Raramente vejo ele tão impressionado com alguém. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Evaristo ecoavam na minha cabeça, misturadas com a voz de Bernice, me alertando sobre ter cuidado. Mas havia algo, na forma como ele havia falado sobre Osvaldo, algo que soava verdadeiro e reconfortante. No dia seguinte, Doralit apareceu de novo. Desta vez, trazendo um livro que disse ter sido escrito por Evaristo. Os Segredos do Amor Eterno. Como atrair sua alma gêmea em qualquer idade. Ele me pediu para entregar isso para você, disse ela. E um presente, para que possa entender melhor os princípios que ele ensina. Passei a manhã toda lendo o livro. Era fascinante. Evaristo explicava como cada pessoa tinha uma frequência amorosa única, e como perdas e sofrimentos na verdade elevavam essa frequência, tornando-a mais atrativa para almas evoluídas. Segundo ele, mulheres que haviam amado profundamente e perdido, esse amor desenvolvia uma capacidade especial de atrair homens igualmente evoluídos, homens que também haviam passado por perdas significativas e estavam prontos para um amor maduro e verdadeiro. O livro estava cheio de depoimentos de pessoas que haviam encontrado o amor através dos métodos de Evaristo. Havia fotos de casais maduros sorridentes, histórias emocionantes de reencontros e conexões mágicas. Uma história, em particular, me tocou profundamente, a de uma mulher chamada Rosália, de 62 anos, que havia perdido um marido em um acidente e ficado anos em depressão. Depois de 6 meses trabalhando com Evaristo, ela conheceu Joaquim, um viúvo de 65 anos que se tornou o amor da sua vida. Pensei que minha história de amor havia terminado, dizia o depoimento de Rosália, mas Evaristo me mostrou que ela estava apenas começando. Joaquim é tudo que eu sempre sonhei, mas nunca tive coragem de pedir ao universo. À tarde, voltei ao galpão. Evaristo estava lá, organizando alguns cristais em uma mesa lateral. Quando me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso caloroso. Ah, Magnólia, que alegria vê-la! Leu o livro que mandei? Li sim. É incrível. Especialmente a história da Rosália. Rosália. Ele sorriu com carinho. Ela é uma das minhas histórias de sucesso mais queridas. Uma mulher extraordinária que encontrou um homem extraordinário. Na verdade, ele fez uma pausa dramática. Joaquim vai estar aqui hoje à noite. Gostaria de conhecê-lo? Meu coração acelerou. A possibilidade de conhecer alguém como Joaquim, alguém que pudesse entender minha dor e estar pronto para um novo amor, era exatamente o que eu estava procurando. Ele vem às sessões? Perguntei. Não exatamente às sessões regulares. Joaquim já completou todo o processo de purificação, mas ele gosta de vir aqui de vez em quando para meditar e, quem sabe, conhecer outras almas evoluídas, como a dele. A possibilidade era tentadora demais para resistir. Estou pensando em começar o programa, disse impulsivamente. Evaristo segurou minhas mãos e novamente senti aquela sensação de calor. Magnólia, isso me deixa muito feliz. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Vamos começar com um ritual de limpeza áurica, que custa R$ 2.000. É o primeiro passo. Essential, R$ 2.000. Era menos do que o valor total, e parecia um investimento razoável para começar. Tá bem, disse, antes que pudesse mudar de ideia. Quando podemos fazer? Que tal amanhã à noite? É importante fazer sob a lua crescente e a manucera perfeita. Ele apertou-me as mãos com mais força.
E hoje à noite, venha conhecer Joaquim. Tenho certeza de que vocês vão se conectar. Saí do galpão com uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia há anos. Finalmente, algo estava acontecendo na minha vida. Finalmente, eu estava dando um passo em direção à felicidade que achei ter perdido para sempre. Capítulo 3. Naquela noite, me arrumei com um cuidado que não tinha há meses. Escolhi meu vestido, azul marinho, aquele que Osvaldo sempre dizia que realçava meus olhos, e coloquei o perfume que ele me havia dado no nosso último aniversário de casamento. Olhando-me no espelho, vi uma mulher que estava tentando encontrar-se novamente. Quando cheguei ao galpão, a atmosfera estava diferente. Havia menos pessoas, apenas uns 10 participantes, e o ambiente parecia mais íntimo, mais especial. As velas eram mais aromáticas, a música ambiente mais suave, e havia uma mesa lateral com chás e biscoitos caseiros. Evaristo me recebeu com aquele sorriso que já estava se tornando familiar. Magnólia, você está radiante. A energia do amor verdadeiro já está começando a trabalhar em você. Foi então que ele me apresentou a Teodoro Vasconcelos. Meu coração quase parou quando, oh vai, Teodoro tinha 67 anos, cabelos completamente brancos, olhos gentis e um porte elegante que me lembrou imediatamente de Osvaldo nos seus últimos anos. Havia algo em sua presença que irradiava estabilidade e carinho. Teodoro é Magnólia, a mulher especial sobre quem lhe falei, disse Evaristo, nos apresentando como se estivesse orquestrando um encontro entre almas gêmeas. É um prazer com Hecla, Magnólia, disse Teodoro, beijando minha mão de forma respeitosa. Evaristo me contou que você é uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária. Conversamos durante toda a sessão. Teodoro me contou que havia perdido sua esposa, Carmela, há 3 anos, vítima de uma doença prolongada. Ele falava dela com tanto carinho e respeito que me senti imediatamente conectada com sua dor. Os últimos meses foram os mais difíceis, disse ele, segurando uma xícara de chá entre as mãos grandes e gentis. Carmela sempre foi tão forte, tão cheia de vida. Vê-la se despedir aos poucos foi devastador. Entendo perfeitamente, respondi, sentindo lágrimas se formarem. Osvaldo também foi se despedindo devagar. Nos últimos dias, ele segurava minha mão e dizia que eu precisava encontrar uma forma de ser feliz sem ele. Teodoro me olhou com uma compreensão profunda. Carmela disse a mesma coisa. Ela me fez prometer que eu tentaria encontrar amor novamente, que não desperdiçaria os anos que me restavam vivendo no passado. Era como se estivéssemos falando a mesma língua emocional. Durante toda a meditação guiada por Evaristo, eu sentia a presença de Teodoro ao meu lado, e havia uma sincronia estranha entre nossas respirações, como se nossos ritmos naturalmente se alinhassem. Depois da sessão, Teodoro me acompanhou até o portão do galpão. Magnólia, sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria muito de continuar nossa conversa. Poderia convidá lá para um café amanhã à tarde? Meu coração disparou. Havia tanto tempo que nenhum homem demonstrava interesse genuíno em minha companhia. Eu adoraria, respondi, surpresa com a naturalidade da minha própria resposta. Que tal no café colonial, ali na Praça da Bandeira, às 3 da tarde? Concordei, e ele me deu um beijo respeitoso na testa antes de se despedir. Durante o caminho para casa, eu flutuava. Era isso que Evaristo havia prometido? Esse sentimento de possibilidade de que a vida ainda reservava surpresas maravilhosas. No dia seguinte, passei a manhã inteira me preparando para o encontro com Teodoro. Não conseguia me lembrar da última vez que havia sentido essa mistura de ansiedade e expectativa. Estava me vestindo quando o telefone tocou. Mãe, como você está? Era Bernice, e sua voz carregava uma preocupação que imediatamente me deixou na defensiva. Estou ótima, filha. Aliás, muito bem, mãe, preciso falar com você sobre esse grupo que você está frequentando. Fiz algumas pesquisas na internet e... Bernice, não quero ouvir. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Pela primeira vez, em 2 anos estou me sentindo viva. Estou conhecendo pessoas interessantes. E você quer estragar tudo com suas desconfianças. Mãe, por favor, me escute. Esses grupos que prometem encontrar amor para pessoas mais velhas, às vezes são... O que, Bernice? Você acha que sua mãe é velha demais para encontrar alguém especial? HAQ, passar o resto da vida sozinha? Porque já passei dos 60. Ouvi um suspiro longo do outro lado da linha. Não é isso, mãe. Eu só quero que você tenha cuidado. Essas pessoas sabem exatamente o que dizer para tocar nas nossas vulnerabilidades. Nossas vulnerabilidades?
Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Bernice, eu não sou vulnerável. Sou uma mulher inteligente que está fazendo escolhas conscientes sobre minha vida. Mãe, tenho que desligar, filha. Tenho um compromisso importante. Desliguei o telefone com o coração disparado. As palavras de Bernice haviam plantado uma semente de dúvida que eu me recusei a deixar crescer. Ela não entendia. Como poderia entender? Ela tinha sua família, seus filhos, sua vida completa. Não sabia o que era acordar todos os dias numa casa vazia, sem ter com quem compartilhar os pequenos momentos do cotidiano. O encontro com Teodoro foi ainda melhor do que eu havia imaginado. Conversamos por mais de 2 horas, e a conexão entre nós parecia crescer a cada minuto. Ele me contou sobre sua aposentadoria como professor de história, sobre como gostava de ler e caminhar no parque, sobre os planos que havia feito com Carmela e que agora não sabia como realizar sozinho. Sabe, Magnólia, disse ele, mexendo o açúcar do café com movimentos pensativos, encontrar você foi uma surpresa que eu já nem esperava mais. Depois que Carmela se foi, achei que aquela parte da minha vida havia terminado para sempre. Eu senti exatamente a mesma coisa, respondi, tocando sua mão sobre a mesa. Mas Evaristo me explicou que pessoas como nós, que amaram profundamente, desenvolvem uma capacidade especial de amar novamente. Evaristo é realmente impressionante, concordou Teodoro. Ele me ajudou a entender que a dor da perda, na verdade, nos prepara para receber um amor mais maduro, mas consciente. Fala sobre o programa de purificação espiritual que Evaristo oferecia e descobri que Teodoro também estava participando. Já fiz 3 sessões de limpeza áurica, me contou. A diferença é incrível. Sinto como se estivesse me tornando mais receptivo às energias positivas. Vou começar amanhã, disse a ele. Estou um pouco nervosa, mas também muito esperançosa. Magnólia, Teodoro segurou minha mão com mais firmeza. Posso ser sincero com você? Meu coração acelerou. Claro, sinto que não foi coincidência nos conhecermos. Há algo especial acontecendo entre nós, algo que não quero desperdiçar. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria muito de ter a chance de construir algo verdadeiro com você. As palavras dele me atingiram como uma onda de calor. Era exatamente o que meu coração ansiava ouvir, mas que eu pensava nunca mais escutaria. Eu sinto a mesma coisa, admiti, surpresa com minha própria coragem. Naquela noite, voltei para casa caminhando nas nuvens. Liguei para Evaristo para confirmar o horário da minha primeira sessão de purificação e para agradecer por ter me apresentado a Teodoro. Magnólia, que felicidade ouvir isso, disse ele, e pude sentir o sorriso em sua voz. Disse que vocês se conectariam. Teodoro é um homem especial, e vocês dois têm frequências energéticas muito compatíveis. Como você sabia? Perguntei genuinamente curiosa. É um dom que desenvolvi ao longo dos anos. Posso sentir quando 2 almas estão destinadas a se encontrar. Sua voz ganhou um tom mais sério. Mas é importante que vocês dois continuem com um trabalho de purificação. O amor verdadeiro precisa de almas completamente limpas de energias negativas para florescer. Claro, entendo. Vou levar o programa muito a sério. Ótimo. Amanhã vamos fazer sua primeira limpeza áurica. Custa R$2.000, como conversamos. E depois, se tudo correr bem, podemos partir para os rituais mais avançados. Desliguei o telefone sentindo que minha vida finalmente estava tomando uma direção positiva. Teodoro era tudo o que eu poderia ter pedido ao universo. Gentil, inteligente, maduro e com uma história de amor verdadeiro que provava que ele sabia valorizar uma mulher. Naquela noite, sonhei com Osvaldo. No sonho, ele segurava minhas mãos e sorria com aquela expressão de aprovação que eu tanto amava. Está na hora, Magnólia, ele dizia. Está na hora de você ser feliz de novo. Acordei com a certeza de que estava tomando as decisões certas. O universo estava conspirando a meu favor. E finalmente, eu tinha coragem de aceitar as oportunidades que ele estava colocando no meu caminho. Capítulo 4. A primeira sessão de limpeza áurica aconteceu. Numa sala especial nos fundos do galpão, um ambiente que Evaristo havia preparado especificamente para os rituais mais avançados. As paredes eram pintadas de roxo escuro. Havia cristais de diversos tamanhos espalhados pelo ambiente. E o aroma de incenso de jasmim criava uma atmosfera que me fez sentir como se estivesse entrando em um templo sagrado. Magnólia, antes de começarmos, preciso que você entenda que este não é um processo simples, disse Evaristo, enquanto organizava diversos cristais coloridos em uma mandala ao redor de uma almofada central.
A limpeza áurica remove camadas profundas de energia negativa acumulada ao longo de anos. Você pode se sentir um pouco tonta ou emocional durante o processo. Eu estava nervosa, mas a confiança na voz dele me tranquilizou. Estou preparada, disse, tirando os R$ 2.000 da bolsa e entregando a ele. O ritual durou quase 2 horas. Evaristo me fez deitar na almofada central e começou a passar diferentes cristais sobre meu corpo, falando em uma linguagem que parecia antiga, quase... Em alguns momentos, eu realmente senti sensações estranhas, uma espécie de formigamento nas mãos, uma sensação de leveza na cabeça, como se algo estivesse sendo removido de dentro de mim. Vejo muita tristeza acumulada aqui, disse ele, passando um cristal roxo sobre meu coração. A dor da perda criou bloqueios energéticos que estão impedindo o amor novo de entrar em sua vida. Durante o processo, comecei a chorar sem motivo aparente. Eram lágrimas profundas, como se estivessem vindo de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Evaristo me explicou que isso era normal, que as emoções reprimidas precisavam sair para dar lugar às energias positivas. Muito bem, Magnólia, posso sentir que sua aura já está mais brilhante, disse ele ao final da sessão, mas ainda há trabalho a ser feito. Para uma limpeza completa, você vai precisar de pelo menos mais 3 sessões como esta. Mais R$ 6.000. Era uma quantia significativa, mas depois da experiência que acabara de ter, eu acreditava completamente na eficácia do processo. Além disso, no dia seguinte eu teria outro encontro com Teodoro, e queria estar com minhas energias completamente alinhadas. Quando podemos fazer a próxima? Perguntei. Que tal depois de amanhã? Precisa dar um tempo para que as energias se assentem. Ele sorriu com aprovação. Estou muito otimista com seu caso, Magnólia. Raramente vejo alguém respondendo tão bem ao tratamento. Saí da sessão me sentindo estranha, mas também mais leve. Era difícil explicar, mas havia algo diferente em mim. Como se um peso que eu carregava inconscientemente tivesse sido removido. No encontro seguinte com Teodoro, ele imediatamente notou a mudança. Magnólia, você está diferente hoje. Hã? Algo novo em seu olhar. Uma luminosidade que não estava lá antes. Fiz minha primeira sessão de limpeza áurica ontem, expliquei, sentindo-me orgulhosa de estar participando de algo tão especial. Sim, eu me lembro de como me senti depois da primeira sessão. É transformador, não é? Ele segurou minha mão sobre a mesa do café. Sabe, tenho uma confissão a fazer. Meu coração acelerou. O que é? Desde que nos conhecemos, não consigo parar de pensar em você. É como se pela primeira vez desde que Carmela se foi, eu conseguisse imaginar um futuro que inclui alguém especial ao meu lado. Suas palavras me emocionaram profundamente. Teodoro, eu sinto exatamente a mesma coisa. É como se o universo tivesse conspirado para nos colocar no caminho um do outro. É exatamente isso que Evaristo sempre diz, não é? Que quando 2 almas estão prontas, o universo cria circunstâncias para que elas se encontrem. Você, a tarde toda conversando sobre nossos sentimentos e sobre como estava, sendo libertador descobrir que ainda éramos capazes de amar. Teodoro me contou que também estava investindo pesado no programa de Evaristo. Já gastei cerca de R$ 8.000, me confessou. Mas posso dizer que foi o melhor investimento que já fiz na vida. Não só por ter conhecido você, mas por ter redescoberto quem eu realmente sou. Por baixo de toda aquela dor, R$ 8.000. Era mais do que eu havia imaginado. Mas vendo os resultados na vida dele e sentindo as mudanças na minha própria, parecia um preço justo pela transformação que estávamos experimentando. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Eu ia às sessões de purificação com Evaristo 2 vezes por semana e encontrava Teodoro quase todos os dias para café ou caminhadas no parque. Nossa conexão se aprofundava a cada encontro. E eu me sentia como uma mulher completamente nova. Evaristo estava sempre disponível para conversas, explicando cada etapa do processo e me parabenizando pelo progresso rápido que eu estava fazendo. Magnólia, você tem um dom natural para absorver energias positivas, dizia ele. Em 30 anos fazendo este trabalho, raramente vi alguém com sua receptividade. Spiritual. Depois de 1 mês e meio de tratamento, eu já havia investido R$ 8.000 no programa, mas os resultados eram inegáveis. Minha vida social havia se transformado completamente. Eu me sentia mais confiante e bonita, e o relacionamento com Teodoro estava se desenvolvendo de forma maravilhosa. Foi então que Evaristo me chamou para uma conversa especial. Magnólia,
chegou o momento de falarmos sobre a próxima fase do seu desenvolvimento espiritual, disse ele, numa tarde de quinta-feira, depois de uma sessão particularmente intensa. Que próxima fase? Você completou com sucesso a purificação. A Rika Base agora precisa partir para o alinhamento chakral avançado, que é o que vai garantir que você e Teodoro tenham uma conexão duradoura e profunda. Ele explicou que o alinhamento chakral avançado era um processo mais complexo, que exigia cristais especiais importados do Tibete e rituais que só podiam ser realizados em datas específicas do calendário lunar. Normalmente, este processo custa R$ 15.000, disse ele, mas considerando seus resultados excepcionais e minha afeição pessoal por você, posso fazer por 12.000, divididos em 4 parcelas. R$ 12.000 era uma quantia que me deixou preocupada. Somado ao que eu já havia gasto, seria praticamente todas as minhas economias. Mas a forma como Teodoro estava olhando para mim naqueles dias, os planos que estávamos fazendo juntos, a possibilidade real de não passar o resto da vida sozinha. Preciso pensar um pouco, disse finalmente. Claro, é uma decisão importante. Evaristo tocou meu ombro com carinho paternal. Mas não demore muito, Magnólia. As energias que estamos trabalhando em você precisam ser consolidadas logo, senão corremos o risco de perder todo o progresso que conseguimos. Naquela noite, conversei com Teodoro sobre a proposta de Evaristo. Para minha surpresa, ele ficou muito entusiasmado. Magnólia, isso é maravilhoso! Você chegou ao nível avançado muito rapidamente. Eu ainda estou na fase intermediária. Ele segurou minhas mãos com animação. Sabe o que isso significa? Significa que quando eu chegar ao seu nível espiritual, nossa conexão será perfeita, inabalável. Mas é muito dinheiro, Teodoro. É quase tudo que tenho guardado. Minha querida, ele sorriu com ternura. Não existe preço para a felicidade verdadeira. Pense no que estamos construindo juntos. Vale qualquer investimento. Suas palavras me convenceram. No dia seguinte, voltei ao galpão com uma decisão tomada. Evaristo, quero fazer o alinhamento chakral avançado. Ele me abraçou com genuína alegria. Magnólia, você não vai se arrepender. Este é o passo que vai garantir que você e Teodoro tenham o amor verdadeiro que merecem. Entreguei a ele um cheque de R$ 3.000 como primeira parcela, e agendamos o primeiro ritual para a sexta-feira seguinte. Durante a lua nova, que segundo ele era o momento energético ideal para esse tipo de trabalho, saí do galpão com uma mistura de nervosismo e expectativa. Era uma decisão arriscada financeiramente, mas Teodoro estava certo. Não havia preço para a felicidade verdadeira, e pela primeira vez em 2 anos, eu estava genuinamente feliz. O que eu não sabia era que minha felicidade estava prestes a desmoronar de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Capítulo 5. Primeira sessão do alinhamento chakral avançado foi marcada para uma sexta-feira à noite, quando a lua nova criaria as condições energéticas perfeitas para o ritual. Cheguei ao galpão às 8 horas, carregando uma mistura de ansiedade e expectativa que me acompanhava desde que havia tomado a decisão de investir praticamente todas minhas economias neste processo. Evaristo me recebeu com um sorriso diferente, mas solene, como se fosse iniciar algo verdadeiramente sagrado. Magnólia, esta noite marca o início da sua transformação definitiva. O alinhamento chakral avançado é um processo que poucos têm coragem de fazer, mas você demonstrou ter a força espiritual necessária. Ele me conduziu até uma sala que eu nunca havia visto antes, localizada nos fundos do galpão. Eraman Q.as altres, com paredes pintadas de preto e dourado, e havia símbolos estranhos desenhados no chão com o que parecia ser giz branco. O ambiente tinha um aroma intenso de incensos diferentes misturados, criando uma atmosfera quase narcótica. Este espaço é reservado apenas para os rituais mais elevados, explicou Evaristo, acendendo velas grossas posicionadas nos cantos da sala. Pouquíssimas pessoas chegam ao nível espiritual necessário para entrar aqui. Senti-me honrada e ao mesmo tempo ligeiramente desconfortável. Havia algo naquela sala que me deixava inquieta, mas atribuía a sensação ao nervosismo natural antes de um procedimento importante. Magnólia, preciso explicar algumas coisas antes de começarmos, disse Evaristo. Suas mãos organizando cristais que eu nunca havia visto antes. Pedras escuras, quase pretas, que pareciam absorver a luz das velas. O alinhamento chakral avançado mexe com energias muito profundas. Durante o processo, você pode ter visões, pode sentir a presença de espíritos guias, pode até mesmo receber mensagens do seu falecido marido. A menção de Osvaldo
me fez estremecer. Mensagens. Como assim? As almas que partiram antes de nós, às vezes aproveitam momentos de elevação espiritual como este, para se comunicar conosco. Osvaldo pode querer te dar orientações sobre Teodoro, sobre o caminho que você está seguindo. A possibilidade de ouvir a voz de Osvaldo novamente era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. E se eu não estiver pronta para isso? Volca, está pronta, Magnólia. Posso sentir isso na sua aura. Evaristo colocou as mãos nos meus ombros, e seus olhos pareciam penetrar até a minha alma. Confie em mim, confie no processo. Confie na jornada que trouxe você até aqui. O ritual começou de forma similar aos anteriores, com meditações e cristais sendo passados sobre meu corpo. Mas desta vez, Evaristo usava palavras diferentes, cantava em uma língua que não conseguia identificar, e havia algo na sua voz que me fazia sentir como se estivesse caindo em um transe profundo. Depois de aproximadamente 1 hora, comecei a ter visões estranhas. Via imagens de Teodoro, mas ele parecia diferente, mais jovem, e estava acompanhado de uma mulher que não conseguia distinguir claramente. Via também flashes de uma casa que não conhecia, de documentos que não sabia ler, de conversas que não conseguia entender. Osvaldo está aqui, disse Evaristo de repente, e sua voz parecia vir de muito longe. Ele tem algo para te dizer. Senti uma presença familiar na sala, como se realmente houvesse alguém mais ali conosco. E então, de forma completamente inesperada, ouvi uma voz que parecia ser de Osvaldo, embora viesse da boca de Evaristo. Magnólia, minha querida, você está no caminho certo. Teodoro é um homem bom, mas precisa ter paciência com ele. Ele carrega segredos do passado que ainda não está pronto para compartilhar. As palavras me atingiram como um raio. Era exatamente o tipo de orientação que Osvaldo me daria se estivesse vivo, sempre me aconselhando a ser compreensiva e paciente com as pessoas. Que ele quer dizer com segredos? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro. Ele diz que todos temos segredos, que o importante é o amor verdadeiro que Teodoro sente por você. Mas você precisa se fortalecer espiritualmente para ajudá-lo quando ele estiver pronto para abrir o coração completamente. O resto do ritual passou como em um sonho nebuloso. Quando finalmente terminamos, eu estava emocionalmente exausta, mas também profundamente movida pela experiência de ter ouvido Osvaldo novamente. Como você se sente? Perguntou Evaristo, me ajudando a sentar numa cadeira, diferente, mais forte, mas também confusa. Olhei para ele, com gratidão. Obrigada por me permitir ter esse contato com Osvaldo. Magnólia, você tem um dom especial para a comunicação espiritual. É muito raro encontrar alguém com essa capacidade. Evaristo sorriu com aprovação. Mas lembre-se do que Osvaldo disse sobre Teodoro. Você precisa estar preparada para apoiá-lo quando ele precisar se abrir. Nos dias seguintes, as palavras de Osvaldo sobre os segredos de Teodoro ficaram ecoando na minha cabeça. Comecei a observar meu novo amor com mais atenção, procurando sinais desses mistérios que supostamente ele carregava. Durante nossos encontros, notei pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Às vezes Teodoro parecia distraído, como se estivesse pensando em algo que o preocupava. Quando eu perguntava sobre sua vida, antes de conhecer Carmela, ele mudava de assunto rapidamente. E havia momentos em que ele recebia chamadas telefônicas que o deixavam visivelmente nervoso. Teodoro, disse eu numa tarde, enquanto caminhávamos no parque, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Magnólia, pode perguntar qualquer coisa. Às vezes sinto que você está preocupado com alguma coisa. Há algo em que eu possa te ajudar. Ele parou de caminhar e me olhou com uma expressão que misturava carinho e angústia. Magnólia, você é uma pessoa muito perceptiva. É verdade que há questões da minha vida que ainda estou tentando resolver. Meu coração acelerou. Que tipo de questões? São coisas do passado. Situações complicadas que surgiram depois que Carmela partiu. Ele segurou minhas mãos com firmeza. Mas não quero que você se preocupe com isso. São problemas que tenho certeza de que vou resolver em breve. Teodoro, se há algo te incomodando, gostaria de poder te ajudar. Estamos construindo algo juntos, não estamos? Isso significa que podemos dividir tanto as alegrias quanto as preocupações. Ele me olhou com uma intensidade que nunca havia visto antes. Magnólia, você é uma mulher extraordinária. Não sei o que fiz para merecer encontrar alguém como você. Fez uma pausa, como se estivesse lutando internamente. Talvez seja mesmo hora de eu dividir algumas coisas com você.
O que quer dizer? Há algumas questões financeiras complicadas que surgiram depois da morte de Carmela. Questions relacionadas à herança, a propriedades que tínhamos juntos. Sua voz ficou mais baixa. E há algumas pessoas que estão tentando tirar vantagem da situação. Senti uma pontada de preocupação. Que tipo de pessoas? Advogados, parentes distantes, pessoas que querem contestar o testamento de Carmela. Teodoro suspirou profundamente. É por isso que às vezes estou distraído. Por isso que recebo essas chamadas que me deixam nervoso. Estou tentando resolver tudo sozinho, mas está sendo mais complicado do que imaginei. Por que não me contou isso antes? Perguntei, genuinamente. Porque não queria misturar nosso relacionamento com esses problemas. Você representa a parte boa da minha vida, a parte que me dá esperança de um futuro melhor. Ele acariciou meu rosto com ternura. Mas você está certa. Se vamos construir algo sólido, juntos preciso ser mais aberto com você. Naquela noite, voltei para casa, pensando na conversa com Teodoro e nas palavras que Osvaldo havia dito durante o ritual. Tudo parecia se encaixar. Teodoro realmente carregava segredos, mas eram segredos que faziam sentido, problemas práticos e dolorosos, relacionados à perda de sua esposa. Senti-me orgulhosa de estar chegando ao nível espiritual, onde ele se sentia confortável para se abrir comigo. Era exatamente isso que Evaristo havia prometido, que o desenvolvimento espiritual me prepararia para ter relacionamentos mais profundos e verdadeiros. No entanto, havia uma pequena voz no fundo da minha mente que sussurrava algo diferente. Era a voz da velha Magnólia, a mulher prática que havia criado uma filha e administrado uma casa por décadas. Essa voz questionava como Teodoro poderia estar enfrentando problemas financeiros. Se havia investido R$ 8.000 no programa de Evaristo, mas rapidamente abafei essa voz. Afinal, ele poderia ter outras economias, outros recursos, e mesmo que não tivesse, o que importava era que estávamos nos apoiando mutuamente para superar as dificuldades da vida. Na sessão seguinte com Evaristo, contei sobre a conversa com Teodoro. Ele ouviu atentamente e assentiu, com aprovação. Muito bem, Magnólia, você está fazendo exatamente o que precisa fazer. Teodoro está se abrindo porque sente que você está no mesmo nível espiritual dele agora. Evaristo organizou os cristais para mais uma sessão de alinhamento, mas preciso te avisar sobre algo importante. O que é? Durante o próximo ritual, vamos trabalhar com energias ainda mais profundas. É possível que você descubra coisas sobre Teodoro que não esperava descobrir. Coisas que vão testar sua capacidade de amar incondicionalmente. Senti um frio na barriga. Que tipo de coisas? Não posso dizer especificamente. Cada pessoa carrega suas próprias verdades ocultas, mas posso garantir que, seja o que for, será algo que apenas uma mulher elevada espiritualmente, como você, conseguirá compreender e perdoar. As palavras dele me deixaram ansiosa, mas também determinada. Se Osvaldo havia me guiado até ali, se Evaristo acreditava que eu tinha força espiritual para enfrentar qualquer revelação, então eu estava preparada para o que quer que o universo tivesse reservado para mim. O que eu não sabia era que a próxima revelação mudaria completamente minha percepção sobre tudo o que estava vivendo, e me forçaria a questionar não apenas Teodoro, mas todo o mundo que eu havia construído ao redor das promessas de Evaristo. Capítulo 6. A segunda sessão do alinhamento chakral avançado estava marcada para a terça-feira seguinte, mas na segunda-feira, à tarde, recebi um telefonema inesperado que mudaria completamente o rumo dos meus dias. Era uma mulher, com a voz áspera e desesperada, que dizia se chamar Genevieva Vasconcelos. A senhora é Magnólia Cavalcante? Perguntou ela sem preâmbulos. Sou sim. Quem está falando? Meu nome é Genevieva. Sou esposa de Teodoro Vasconcelos. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Preciso falar com a senhora. Urgentemente, o telefone quase escorregou da minha mão. Esposa? Mas isso deve ser um engano. Teodoro é viúvo. Perdeu a esposa há 3 anos. Senhora Magnólia, eu estou viva e muito preocupada. Meu marido desapareceu de casa há 2 meses. Levou todo o dinheiro que tínhamos economizado. E agora descobri que ele está se envolvendo com uma mulher chamada Magnólia Cavalcante. Meu mundo começou a desmoronar naquele momento. Isso não pode estar certo. Deve haver algum equívoco. Senhora, posso provar tudo o que estou dizendo. Tenho documentos, fotos, certidão de casamento. Teodoro e eu estamos casados há 42 anos. Ele nunca foi viúvo. Minhas pernas começaram a tremer. Tive que me sentar na cadeira da
cozinha para não cair. Mas ele me contou sobre Carmela, sobre como ela morreu, sobre o sofrimento. Carmela era o nome da mãe dele, que realmente morreu há 3 anos, mas eu sou a esposa dele. Estou desesperada tentando encontrá-lo. A voz de Genoveva estava carregada de dor e raiva. Senhora Magnolia, meu marido está com problemas sérios. Ele gastou todas nossas economias em um grupo esquisito liderado por um homem chamado Evaristo Montenegro. E agora está mentindo para outras pessoas para conseguir mais dinheiro. O nome de Evaristo fez meu sangue gelar. Você conhece Evaristo? Conheço e odeio esse homem. Foi ele que destruiu minha família. Teodoro começou a frequentar esse tal de culto do amor verdadeiro há 6 meses. Gastou mais de R$20.000 nessas sessões absurdas, e quando o dinheiro acabou, Evaristo o convenceu de que ele precisava encontrar uma alma gêmea que pudesse ajudá-lo financeiramente a completar o processo espiritual. Cada palavra era como uma punhalada. Você está dizendo que ele se aproximou de mim só pelo meu dinheiro? Senhora Magnolia, eu sinto muito ter que contar isso. Mas sim, Evaristo escolhe pessoas vulneráveis e solitárias, e depois usa outros membros do grupo para se aproximarem delas. Teodoro me contou tudo antes de desaparecer. Ele disse que não tinha escolha, que se não conseguisse mais dinheiro para completar os rituais, perderia para sempre a chance de elevação espiritual. Senti náusea subindo pela garganta. Onde você conseguiu meu telefone? Um papel com seu nome e número na gaveta do criado mudo do Teodoro. Ele anotou várias informações sobre a senhora, menos onde mora, há quanto tempo é viúva, quanto dinheiro tem guardado. O telefone caiu da minha mão. Corri para o banheiro e vomitei tudo que havia comido no almoço. Meu corpo inteiro tremia e sentia como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Quando consegui me recompor e voltar ao telefone, Genoveva ainda estava na linha. Senhora Magnolia, a senhora está bem? Não estou bem, consegui dizer, minha voz saindo como um gemido. Como posso ter certeza de que isso é verdade? Posso encontrar com a senhora hoje mesmo. Tenho fotos do nosso casamento, documentos, e posso contar detalhes sobre a vida de Teodoro, que ele nunca contaria para alguém que ele está enganando. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete do centro da cidade 2 horas depois. Durante todo o trajeto até lá, minha mente era um turbilhão de emoções, raiva, vergonha, desespero e uma tristeza profunda que parecia querer me engolir. Genoveva era uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos mal cuidados e uma aparência de quem não dormia há semanas. Assim que me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhora Magnolia, obrigada por ter vindo. Sei que isso deve estar sendo terrível para a senhora. Ela abriu uma pasta cheia de documentos e fotos. Vi imagens de Teodoro mais jovem, um casamento que claramente havia acontecido décadas atrás. De momentos familiares que provavam além de qualquer dúvida que ele era casado com aquela mulher. Esta foto é de 6 meses atrás, no nosso aniversário de casamento, disse Genoveva, mostrando uma imagem onde Teodoro sorria ao lado dela numa festa familiar. 2 dias depois disso, ele começou a frequentar o grupo de Evaristo. Mas por que ele faria isso? Perguntei, ainda tentando processar a informação. Por que me enganaria dessa forma? Por causa do vício, senhora Magnolia. Esse Evaristo é como um traficante, mas em vez de drogas, ele vicia as pessoas em promessas de transformação espiritual e amor verdadeiro. Teodoro gastou todo o nosso dinheiro acreditando que ia encontrar a iluminação. Genoveva me contou detalhes sobre como Teodoro havia mudado completamente depois que começou a frequentar o culto. Como havia se tornado secretivo, mentiroso, obcecado com rituais e teorias sobre energia espiritual. Ele vendia objetos da nossa casa escondido de mim para pagar as sessões. Quando eu descobria e questionava, ele dizia que eu não entendia, que eu estava bloqueando a evolução espiritual dele. E ele nunca mencionou outras mulheres. Há 2 meses, ele me confessou que Evaristo havia dito que para completar o processo de purificação, ele precisava ajudar uma alma irmã que estava passando pelo mesmo processo. Disse que havia conhecido uma viúva muito especial, que precisava de apoio emocional e financeiro. A humilhação que senti naquele momento foi devastadora. Ele falou sobre mim especificamente, disse que a senhora era uma mulher bondosa, que havia perdido o marido e estava buscando um novo amor, que Evaristo havia orientado que ele se aproximasse da senhora como parte do processo de cura mútua. Passei o resto da tarde ouvindo Genoveva contar detalhes
sobre como Evaristo manipulava os membros do culto, usando técnicas psicológicas sofisticadas para criar dependência emocional e financeira. Ele conhece exatamente as palavras certas para tocar nas feridas das pessoas, explicou ela. E sempre tem uma desculpa quando os resultados prometidos não aparecem. Sempre é culpa da pessoa que não está se dedicando o suficiente ou tem bloqueios espirituais que precisam ser removidos com mais sessões. Quando nos despedimos, Genoveva me deu seu número de telefone. Senhora Magnolia, eu sei que a senhora também foi vítima disso tudo. Se quiser, podemos tentar fazer algo para expor esse homem e ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passamos. Voltei para casa em estado de choque. Tudo em que eu havia acreditado nos últimos meses era mentira. O amor que pensei ter encontrado era falso. O dinheiro que havia investido na minha transformação espiritual havia sido roubado. Eu havia sido enganada de uma forma tão cruel e calculada que me sentia completamente destruída. Naquela noite, não consegui comer nem dormir. Fiquei sentada na varanda, olhando as estrelas e tentando entender como havia sido tão ingênua, como havia permitido que minha solidão e meu desespero me deixassem tão vulnerável. Pensei em Bernice, em todas as vezes que ela havia tentado me alertar, e eu havia respondido com irritação. Pensei em todas as pequenas coisas sobre Teodoro que deveriam ter me dado pistas menos as chamadas misteriosas. A evasividade sobre o passado ou com o rezamento. Detalhado sobre minha vida pessoal desde o primeiro encontro. Mas o que mais me doía era a traição de Doralice, minha vizinha que havia se tornado uma amiga, que havia sido a porta de entrada para todo esse pesadelo. Como ela havia conseguido fingir tão bem, como havia conseguido parecer tão genuinamente preocupada com minha felicidade. No meio da madrugada, tomei uma decisão. Não ia simplesmente aceitar ter sido enganada. Não ia permitir que Evaristo continuasse fazendo isso com outras pessoas. Se ele achava que poderia destruir minha vida e sair impune, estava muito enganado. Era hora de a velha Magnolia, a mulher forte que havia criado uma filha sozinha e enfrentado tantas dificuldades ao longo da vida, voltereitona, ir à hora do lute. Capítulo 7. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há meses. A dor da descoberta ainda estava lá, cortante e profunda. Mas havia algo mais, uma raiva fria e calculada, que me dava energia para agir. Minha primeira decisão foi ligar para Bernice. Era hora de engolir meu orgulho e admitir que ela havia estado certa desde o início. Mãe, a voz dela soou surpresa. Como está? Estava preocupada. Faz tempo que não conversamos. Bernice, preciso te contar uma coisa, e preciso pedir sua ajuda. Minha voz tremeu ligeiramente, mas consegui manter a compostura. O que aconteceu, mãe? Pela sua voz parece que é algo sério. Contei tudo para ela. Cada detalhe sobre Evaristo Sabra Teodoro, sobre o dinheiro que havia perdido, sobre a descoberta de que havia sido enganada de forma tão cruel. Bernice me ouviu em silêncio, sem me interromper uma única vez. Mãe, disse ela finalmente, e sua voz estava carregada de emoção. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, mas estou orgulhosa de você ter tido coragem de me contar. Você não vai dizer eu te avisei? Mãe, você está sofrendo. Não é hora para esse tipo de coisa. É hora de pensarmos em como podemos te ajudar. Fez uma pausa. Como podemos impedir que isso aconteça com outras pessoas? Bernice me disse que conhecia um investigador particular chamado Adamastor Figueira, que se especializava em casos de fraude e golpes contra idosos. Ele já trabalhou em casos similares. Se alguém pode nos ajudar a expor esse Evaristo, é ele. Marcamos um encontro para aquela mesma tarde no escritório de Adamastor. Era um homem de má idade, careca e de óculos, com uma expressão séria mas bondosa. Ele ouviu minha história com atenção profissional, fazendo perguntas específicas e tomando notas detalhadas. Dona Magnolia, infelizmente seu caso não é isolado, disse ele depois que terminei de contar tudo. Esses grupos que exploram a solidão e vulnerabilidade de pessoas mais velhas estão se tornando cada vez mais commons. Existe alguma forma de recuperar o dinheiro que perdi? É possível, mas vai exigir evidências sólidas de fraude. O problema é que esses golpistas são muito espertos. Eles sempre fazem com que as vítimas entreguem o dinheiro voluntariamente, tecnicamente não caracterizando roubo. Adamastor explicou que a melhor estratégia seria reunir evidências sobre como Evaristo operava, documentar suas mentiras e manipulações e tentar gravar conversas comprometedoras. Seria possível.
A senhora continuar fingindo que acredita nele, pelo menos tempo suficiente para conseguirmos material que prove as fraudes. A ideia de ter que continuar interagindo com Evaristo e fingir que ainda confiava nele me fez sentir fisicamente doente. Mas pensar em todas as outras pessoas que poderiam ser suas próximas vítimas me deu forças para aceitar. O que exatamente preciso fazer? Continue indo às sessões, mas desta vez com um gravador escondido. Faça perguntas que o levem a admitir que está mentindo sobre os resultados dos rituais. Tente descobrir detalhes sobre outras vítimas, sobre como ele recruta pessoas, sobre os valores que cobra. Adamastor me deu um pequeno dispositivo de gravação que parecia um chaveiro comum. Este equipamento pode gravar até 6 horas de conversa com qualidade suficiente para uso legal. Mas seja muito cuidadosa, Dona Magnolia. Se ele desconfiar do que você está fazendo, pode tentar intimidá-la. Saí do escritório do investigador com uma missão clara, mas também com muito medo. Ia ter que ser a melhor atriz da minha vida, para convencer Evaristo de que ainda acreditava em suas mentiras. Naquela tarde, fui até a casa de Genoveva. Ela morava em um bairro simples, numa casa pequena que mostrava sinais de dificuldades financeiras, menos móveis velhos, paredes que precisavam de pintura, uma televisão antiga que devia ter mais de 10 anos. Genoveva, falei com minha filha e com um investigador particular. Queremos tentar reunir evidências contra Evaristo para impedi-lo de fazer isso com outras pessoas. Ela me olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Senhora Magnolia, eu já tentei denunciar esse homem. Fui à delegacia, procurei advogados. Todos disseram a mesma coisa, menos que tecnicamente ele não estava cometendo crime, porque as pessoas davam o dinheiro voluntariamente. Mas agora temos um plano melhor. Vou continuar fingindo que acredito nele. Vou gravar as conversas. Vou conseguir evidências mais sólidas. Genoveva segurou minhas mãos com força. Senhora Magnolia, esse homem é mais esperto do que parece. E ele tem outras pessoas trabalhando com ele. Que outras pessoas? Há toda uma rede. Pessoas como a tal Doralice, que ficam identificando vítimas em potencial nos bairros. Há outros membros como meu marido, que são usados para conquistar a confiança de mulheres solitárias. E há pessoas que ajudam com a parte burocrática, falsificação de documentos, essas coisas. A informação sobre a rede de pessoas envolvidas me fez perceber que o problema era muito maior do que eu havia imaginado. Não era apenas um homem aproveitando-se de pessoas vulneráveis. Era uma operação organizada e sofisticada. Genevieve, você acha que seu marido concordaria em nos ajudar? Se ele realmente se arrependeu do que fez, não sei onde ele está, Senhora Magnolia. Depois que me confessou sobre a senhora, ele saiu de casa e não voltou mais. Tenho medo de que Evaristo tenha mandado ele se esconder. Ou pior, que tenha mandado ele fazer isso com outras mulheres em outras cidades. A conversa com Genoveva me deixou ainda mais determinada, mas também mais consciente dos riscos que estava correndo. Se Evaristo realmente comandava uma rede de golpistas, ele não hesitaria em tomar medidas drásticas para se proteger. Noite. Ensaiei várias vezes o que ia dizer para Evaristo no dia seguinte. Precisava parecer convincente ao explicar por que havia faltado a sessão marcada, e ao mesmo tempo, fazer com que ele se sentisse confortável o suficiente para baixar a guarda. Decidi que ia dizer que havia tido problemas familiares, que o Bernice estava passando por uma crise no casamento e havia precisado da minha ajuda. Era uma mentira que soava plausível e que explicaria minha ausência sem levantar suspeitas. Também pensei em como abordar a questão do dinheiro. Ia dizer que ainda queria continuar com o programa, mas que precisava de mais informações sobre os resultados esperados. Talvez até fingir que estava considerando investir ainda mais dinheiro, para incentivá-lo a ser mais específico sobre suas promessas na manhã do dia seguinte. Antes de sair para encontrar Evaristo Ohami no espelho por um longo tempo, a mulher que via refletida era diferente da que havia entrado nessa história meses atrás. Havia sofrimento nos meus olhos, mas também havia uma dureza nova, uma determinação que vinha da dor transformada em propósito. Osvaldo, sussurrei para minha própria reflexão. Se você realmente está me guiando de algum lugar, me dê forças para fazer isso direito. Estava na hora de confrontar o homem que havia destruído minha confiança, roubado minhas economias e brincado com meus sentimentos mais profundos. E desta vez, eu ia estar preparada. Capítulo 8. Encontro com Evaristo estava marcado para as 2. Cheguei ao galpão com 15 minutos de antecedência, carregando na bolsa o pequeno gravador que Adamastor havia me dado. Meu coração batia tão forte que tinha certeza
de que qualquer pessoa conseguiria ouvi-lo. Evaristo me recebeu com aquele sorriso caloroso que antes me tranquilizava, mas que agora me dava náusea. Magnólia, que alegria vê-la. Fiquei preocupado quando você não apareceu na terça-feira. Desculpe, Evaristo. Tive alguns problemas familiares urgentes. Minha filha está passando por uma separação difícil e precisou da minha ajuda. A mentira saiu naturalmente surpreendendo-me com minha própria capacidade de fingir. Que pena, mas é compreensível. Família sempre vem em primeiro lugar. Ele me conduziu até a sala de sempre, aquela com as almofadas coloridas e cristais espalhados. Espero que os problemas dela se resolvam logo. Situações negativas em nossa família podem afetar nosso próprio campo energético. Na verdade, foi por isso que vim aqui hoje. Senti que minha energia estava muito pesada depois de lidar com todos esses conflitos. Preciso urgentemente de uma sessão para me reequilibrar. Os olhos dele brilharam com interesse. Claro, posso sentir que sua aura está mesmo mais densa hoje. Vamos fazer uma limpeza emergencial. Enquanto ele organizava os cristais, comecei a fazer as perguntas que a Damastor havia sugerido. Evaristo, tenho pensado muito sobre meu progresso no programa. Você poderia me explicar exatamente quais resultados posso esperar após completar todo o alinhamento chakral avançado? Bem, Magnólia, os resultados variam de pessoa para pessoa, dependendo do nível de comprometimento e da capacidade individual de absorver as energias superiores. Sua resposta era vaga, como sempre, mas desta vez eu estava prestando atenção de forma diferente. Mais especificamente no meu caso, considerando que você disse que tem um dom especial, o que devo esperar? Vou mesmo encontrar minha alma gêmea, Vertedera. Evaristo fez uma pausa, organizando pedras em um padrão específico ao redor da almofada onde eu costumava deitar. Magnólia, posso garantir que se você completar todo o processo e seguir exatamente as orientações que dou, você irá atrair um homem que será perfeito para você. Um homem que compreenderá sua essência espiritual e será capaz de te dar o amor maduro que você merece. Como Teodoro? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Teodoro é um exemplo perfeito, não é? Vocês se conectaram imediatamente, porque ambos haviam atingido níveis compatíveis de desenvolvimento espiritual. Ele sorriu com satisfação. Aliás, como estão as coisas entre vocês? Aquela era minha chance de tentar extrair mais informações sobre a farsa. Bem, na verdade tenho algumas preocupações. Teodoro tem estado muito ocupado ultimamente, e às vezes sinto que ele está escondendo algo de mim. Isso é perfeitamente normal nos estágios iniciais de um relacionamento espiritual profundo, disse Evaristo, sua voz assumindo o tom de mentor sábio, que eu agora reconhecia como pura manipulação. Teodoro provavelmente está lidando com a resistência do ego inferior dele para se entregar completamente a esse amor elevado. Resistência do ego inferior? Sim, pessoas que sofreram perdas profundas às vezes desenvolvem mecanismos de defesa que dificultam a abertura para um novo amor. Teodoro pode estar lutando com sentimentos de culpa por estar traindo a memória da esposa falecida. Daquelas palavras me fez sentir raiva física. Ele estava usando minha própria situação emocional para inventar desculpas para as mentiras de Teodoro. E o que posso fazer para ajudá-lo? Paciência, compreensão e, principalmente, continuar investindo no seu próprio desenvolvimento espiritual. Quanto mais elevada espiritualmente você se tornar, mais fácil será para ele se abrir completamente. Investindo como? Bem, há ainda algumas etapas do alinhamento chakral que não completamos. E depois disso, existe o ritual de união de almas gêmeas, que é o nível mais alto do programa. Evaristo me olhou diretamente nos olhos. É um investimento significativo, mas garanto que é o que vai selar definitivamente sua conexão com Teodoro. Quanto custa esse ritual? R$15.000. Mas é um processo único na vida, que garante que vocês se tornem energeticamente inseparáveis. R$15.000. Somado ao que eu já havia gasto, seria mais de R$25.000 praticamente. Tudo que eu possuía. É muito dinheiro, Evaristo. Magnólia, quanto vale a felicidade eterna? Quanto vale nunca mais estar sozinha? Nunca mais se sentir incompleta? Sua voz ganhou uma intensidade quase hipnótica. Você passou 2 anos sofrendo após a perda de Osvaldo. Isso não tem preço? A menção de Osvaldo me fez apertar o gravador dentro da bolsa. E se eu não tiver todo esse dinheiro disponível agora? Bem, há alternativas. Você tem aquelas joias que herdou da sua mãe, não tem? Joias carregam energia ancestral muito poderosa. Elas seriam aceitas como parte do pagamento. Como
Sabia das joias da minha mãe? Eu nunca havia mencionado isso para ele. Só podia ter sido Dora Alice, que havia estado na minha casa várias vezes e visto o pequeno cofre onde eu as guardava. As joias da minha mãe são muito especiais para mim, disse, testando sua reação. Exatamente por isso, elas seriam perfeitas para o ritual. Objetos com valor sentimental carregam vibrações únicas, que potencializam o processo. Evaristo se inclinou para mais perto. Magnólia, sinto que este é o momento decisivo na sua jornada. Você pode escolher investir completamente na sua felicidade futura, ou pode permitir que medos e apegos ao passado sabote a chance de viver o amor verdadeiro. Era pressão psicológica clássica menos transformar uma decisão financeira racional em uma questão de coragem pessoal e compromisso emocional. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Claro, mas não demore muito. As energias que estamos trabalhando têm um ciclo natural. Se deixar passar o momento certo, pode ser necessário recomeçar todo o processo do início. Saí do galpão com um gravador cheio de material comprometedor. Evaristo havia admitido que estava cobrando R$ 15.000 por um ritual que supostamente garantiria resultados específicos. Havia demonstrado conhecimento detalhado sobre meus bens pessoais, sem que eu tivesse fornecido essas informações. E havia usado técnicas claras de manipulação psicológica para me pressionar a tomar decisões financeiras imprudentes. Naquela tarde encontrei-me novamente com Adamastor para mostrar a gravação. Ele ouviu tudo com atenção, fazendo anotações e destacando os pontos mais relevantes. Dona Magnólia, isso é excelente material. Temos evidências claras de práticas enganosas e pressão psicológica. Ele pausou a gravação num ponto específico, especialmente esta parte onde ele demonstra conhecer detalhes sobre suas joias sem que você tenha mencionado. Isso prova que há uma rede de informações sendo compartilhada. E agora? O que fazemos? Agora vamos atrás de mais evidências. Preciso que a senhora tente descobrir quantas pessoas estão sendo vítimas atualmente, quais são os valores totais envolvidos e, se possível, conseguir informações sobre a estrutura organizacional do grupo. Adamastor me explicou que estava construindo um caso que poderia resultar não apenas na recuperação do meu dinheiro, mas na prisão de Evaristo, por formação de quadrilha e estelionato qualificado. Mas preciso que a senhora tenha muito cuidado. Se ele desconfiar que está sendo investigado, pode tentar intimidá-la ou até mesmo fugir da cidade. Nos dias seguintes, executei o plano que havíamos traçado. Voltei ao galpão algumas vezes, sempre com o gravador, fazendo perguntas aparentemente inocentes que revelavam cada vez mais detalhes sobre a operação de Evaristo. Descobri que ele tinha pelo menos 15 pessoas em tratamento simultaneamente, cada uma pagando entre R$ 8 e R$ 20.000. Descobri que Doralice recebia uma comissão de R$ 2.000 para cada nova vítima que conseguia recrutar. E descobri que havia outras pessoas, além de Teodoro, sendo usadas como iscas românticas para atrair mulheres solitárias. Mas a descoberta mais chocante veio quando consegui uma cópia da lista de clientes de Evaristo. Havia nomes de mulheres de várias partes da cidade, todas viúvas ou divorciadas entre 50 e 70 anos, todas com anotações detalhadas sobre sua situação financeira e vulnerabilidades emocionais. Era uma operação muito maior e mais cruel do que eu havia imaginado. Evaristo não estava apenas explorando algumas pessoas. Ele havia criado um sistema industrial de exploração de mulheres idosas vulneráveis. Quando finalmente reunimos evidências suficientes, Adamastor me disse que era hora de confrontar Evaristo diretamente, mas desta vez, com a presença de autoridades e jornalistas, ia ser assustador e doloroso. Mas era a única forma de garantir que ele não pudesse continuar destruindo vidas. A operação estava marcada para sexta-feira seguinte. Seria durante uma sessão especial que Evaristo havia organizado para apresentar o ritual de união de almas gêmeas para um grupo maior de pessoas. O momento perfeito para expor suas mentiras diante de todas suas vítimas. Ao mesmo tempo, enquanto me preparava para esse confronto final, sentia uma mistura de terror e alívio. Terror por ter que enfrentar o homem que havia me manipulado tão cruelmente. Alívio por saber que, independentemente do que acontecesse, eu havia encontrado forças para lutar e que outras mulheres não precisariam passar pelo que eu passei. Era a hora de a verdadeira Magnólia, a mulher forte que havia criado uma filha e sobrevivido a tantas dificuldades, dar o último golpe nessa história de mentiras e recuperar não apenas seu dinheiro,
mas sua dignidade.